Bom dia, eu sou Ana Paula Victorino, médica oncologista do Américas Oncologia Rio de Janeiro. Com muito prazer, inicio o módulo de Oncologia Gastrointestinal no segundo Summit Internacional Américas Serviços Médicos. Sejam todos bem-vindos. Nessa manhã, contaremos com especialistas na área para discutir temas extremamente atuais e relevantes para a conduta oncológica. Teremos, inicialmente, o painel de cirurgia robótica no câncer retal, seguido do painel de quimioterapia intraperitoneal e terminaremos com o tumor board de discussão de casos clínicos. Iniciamos agora o painel de cirurgia robótica no câncer retal. O palestrante será o Dr. Armando Melani, diretor científico do IRCAD América Latina. Armando, seja bem-vindo. Ana, muito obrigado pela gentileza do convite e poder estar com vocês hoje aqui falando um pouquinho sobre cirurgia do câncer de reto e especificamente da cirurgia robótica. Então, vamos passar a nossa apresentação e... Uma das questões mais importantes, não é, nesta questão está relacionada a exatamente entender qual o papel da cirurgia robótica nesta questão, não é? Eu acho que vocês estão... Só um minutinho, tive um probleminha técnico aqui, rapidinho. E, desta forma, todos nós cirurgiões aprendemos a fazer cirurgia de câncer de reto. Tem certeza? Ok. Bom, desta forma, nós todos aprendemos a executar a cirurgia de câncer de reto conforme descrita pelo Sr. Miles e pelo Sr. Dixon. Mas, ao longo dos anos, executando essa técnica, nós percebemos que nós tínhamos muita recorrência local e, infelizmente, apenas após os trabalhos de Bill Hilde, que nós entendemos a importância dos planos embriológicos. Essas recorrências locais, elas saíam de taxas variáveis de 3 nas mãos de Hilde até 22% ou 40% na mão de alguns cirurgiões. Então, os preceitos para a cirurgia do câncer de reto, que é reconhecer os planos de diferentes origens embriológicas, uma dissecção sobre visão direta e boa visão, não é? São muito importantes. E a partir deste trabalho de Hilde também, os patologistas que trabalhavam com ele, Phil Kirk, criou a ideia da importância da margem radial no câncer de reto. Porque até então todos nós só dávamos importância para a margem distal do câncer de reto. E uma questão importante hoje, uma vez que nós falamos de medicina baseada em evidências, uma vez que esses estudos de série foram colocados, ninguém quis ser randomizado para a técnica antiga e para a técnica de Hilde. Afinal de contas, a diferença de recidiva local era muito importante. Então, isso para demonstrar que em cirurgia nem sempre a gente consegue randomizar e para demonstrar o que é mais efetivo. Nós aprendemos a fazer a cirurgia de forma aberta, nós com os nossos olhos e na parte distal do reto, muitas vezes, utilizando uma grande tesoura maio e a ponta dos nossos dedos, nós tentávamos inferir aonde está o plano adequado. Nós percebemos também que tumores de localização anterior, assim como pacientes com tumores avançados e masculinos, tinham maior chance de recidiva local. Isto é um ponto importante, porque associado à obesidade,
e nós sabemos que pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 têm um risco muito maior de terem uma cirurgia inadequada e, com isso, um reflexo na sua taxa de sobrevida em 10 anos. Surgiu a laparoscopia. Nós começamos a executar cirurgia laparoscópica. A visão magnificada. Nós tivemos a oportunidade de entender melhor esses planos com uma visão muito maior do que os nossos olhos nos permitiam. Obviamente que nós tivemos que desenvolver habilidades para executar esse procedimento. Era uma técnica nova, início da década de 90, e obviamente que existiu uma grande resistência para a utilização da cirurgia minimamente invasiva no tratamento do câncer. Muito bem. Ao longo dos anos e a partir deste século, de 2000, nós começamos a ter estudos que começaram a demonstrar que a laparoscopia poderia ser efetiva e ela era comparável aos resultados da cirurgia aberta. Quando nós vemos esse tipo de dissecção, eu vou adiantar aqui um pouquinho, na parte distal do reto, são imagens que nós nunca conseguimos observar na cirurgia aberta. São imagens de definição de plano que ela é exatamente milimétrica. E você estando a pelo menos 60 a 80 centímetros do campo cirúrgico, ou seja, operando de forma aberta, é muito difícil nós termos a precisão que nós temos quando nós temos uma imagem magnificada. Isso, obviamente, também influi na questão dos resultados funcionais. Nós aprendemos que quando você executa esse procedimento de cirurgia minimamente invasiva, você consegue enxergar estruturas que antes nem eram descritas na anatomia. A gente dizia que existia um ligamento lateral do reto. Esse ligamento, na verdade, nunca existiu. Eram simplesmente ramos do plexo dos nervos erigentes que adentravam no mesorreto. Então, a laparoscopia permitiu também que nós fizéssemos uma cirurgia mais anatômica. Essa é a nossa própria curva de aprendizado. Entre 2000 e 2003, nós publicamos isso, demonstrando que não havia diferença do ponto de vista oncológico, mas sim do ponto de vista de complicações a favor da laparoscopia. Só que nós também aprendemos que cirurgia laparoscópica não é fácil. Nós aprendemos que cirurgia laparoscópica esbarra em algumas dificuldades, relacionadas principalmente à anatomia do doente e também, quando a gente compara esta questão, apesar da dificuldade, alguns trabalhos demonstravam que não existia, do ponto de vista oncológico, um prejuízo para a laparoscopia a depender da escola. Por que a depender da escola? Porque o mundo, na última década, acabou se dividindo da seguinte forma: nós tínhamos escolas onde a laparoscopia poderia ser adequada, por exemplo, na Ásia e na Europa, algumas escolas onde existia dúvida a respeito da laparoscopia, quando comparado centros de grandes volumes com centros de pequenos volumes na Inglaterra, e na escola americana e na australiana, provavelmente pelo tipo populacional, uma grande dificuldade de bons resultados com laparoscopia. As meta-análises demonstram isso. As meta-análises, quando analisam esses estudos, demonstram essas dificuldades. Isso está relacionado principalmente com a taxa de conversão, que é extremamente variável, que sai de 1,2% nas mãos dos coreanos para 34% nas mãos dos ingleses, 17% nas mãos dos americanos. E desta forma, esse é um trabalho da Cleveland Clinic, demonstrando que a curva de aprendizado e a taxa de conversão são muito ruins para os pacientes. Pacientes convertidos têm um pior prognóstico em termos de sobrevida, e isso está muito bem demonstrado. Então, se nós temos pacientes problemáticos, que seriam os pacientes obesos, pacientes com radioterapia pré-operatória, pacientes com tumores de reto médio e inferior, na qual a excisão radical por laparoscopia, ou seja, e também aberta, vai chegar na casa somente dos 83%, bom, se esses pacientes são problemáticos, nós precisamos de uma outra alternativa para operar esses pacientes. E são esses os pacientes que nós estamos falando. Esses pacientes que, tecnicamente, são difíceis de serem executados. Aí apareceu, obviamente, uma história interessante relacionada a
excisão total do mesorreto por via transanal. E a excisão total do mesorreto por via transanal parecia ser a grande solução para esses pacientes difíceis, principalmente em locais onde nós não tínhamos acesso à cirurgia robótica. Então, se eu não tenho acesso à cirurgia robótica, eu posso lançar mão de uma técnica nova, que seria a abordagem do terço distal do reto por via transanal. E, de uma forma surpreendente, uma vez que essa técnica foi iniciada, lá por volta de 2010 e 2011, o próprio Bill Hilde, que foi o indivíduo que descreveu a técnica da excisão total do mesorreto, lançou esse editorial, uma nova solução para velhos problemas conhecidos, porque nós sabemos que na cirurgia aberta, operar aqueles pacientes obesos com tumores de reto inferior associados à radioterapia, por melhor que seja um cirurgião, as válvulas não conseguem retrair os ossos, porque a pelve é um local fechado. E desta forma, você ter uma visualização adequada daquele plano milimétrico é muito difícil. Assim como o Steven Wexner, que é o responsável pela Cleveland Clinic na cirurgia coloretal, que também viu nesta técnica um trabalho que poderia, talvez, solucionar os problemas. Nós tivemos a oportunidade de publicar e descrever esta técnica lá em 2012. Na época, nós queríamos algo revolucionário, porque nós fizemos uma série de casos na qual o paciente foi totalmente operado por via transanal. Era possível executá-las em pacientes extremamente selecionados, mas nós entendemos também e nós percebemos que essa técnica tinha algumas dificuldades, principalmente a manutenção dos planos embriológicos, porque quando você começa a operar por baixo, existe um risco muito grande de você cair num plano muito lateral à pelve, e você acaba fazendo uma excisão mais radical do que excisão total do mesorreto. Além disso, na literatura, nós tivemos alguns reportes de pacientes que foram submetidos a essa técnica e também tiveram lesões de uretra. E lesões de uretra em ressecções anteriores de reto, nós nunca tínhamos tido essa complicação inerente da técnica transanal. Esta técnica começou a ganhar adeptos em todo o mundo. E os primeiros trabalhos demonstravam resultados extremamente interessantes. Apesar de nós executarmos a técnica, ainda havia taxas de conversão que variavam nas mãos de cirurgiões, entre 2% a 6,3%. E vejam que o mesorreto estava intacto em somente 85% dos casos, com defeitos menores em 11% e com defeitos maiores em 4%. Ressecção R1 foi obtida em 2,7% dos casos, significando que praticamente em 93% dos casos conseguiu-se uma ressecção R0. Isso parecia extremamente promissor. Até que, o ano passado, nós tivemos uma grande surpresa. Cirurgiões que foram treinados na Noruega e foram treinados por cirurgiões que fazem excisão total do mesorreto por via transanal, quando avaliaram os resultados de todo o país, perceberam que eles tinham uma maior taxa de deiscência anastomótica, de fuga anastomótica, mas o que impressionou foi uma taxa 3 vezes maior de recorrência local e metástase a distâncias. Desta forma, essa técnica ela ficou no que a gente diz hoje moratória norueguesa. O mundo inteiro não está executando a técnica, a não ser em centros especializados, em centros onde a técnica pode ser executada com tranquilidade.
e com pessoas que têm capacidade, já demonstraram resultados similares aos resultados descritos por Behild de 3%. Bom, isso era quando a gente não tinha ferramenta robótica. No Brasil, o robô chegou em 2008. Ficou em apenas 3 hospitais até 2008. Quando, em 2012, um grupo no Brasil, liderado pelo grupo do Samaritano Botafogo, resolveu investir pesado no treinamento em cirurgia robótica. E esse grupo foi pioneiro. Por quê? Porque neste grupo, treinados por cirurgiões americanos, começaram a ter acesso à ferramenta robótica. Então, no Brasil, que lá em 2008, até o início de 2012, nós tínhamos 3 máquinas de robô, hoje nós temos mais de 85 máquinas espalhadas no parque de saúde brasileiro. Isso fez com que o avanço da utilização da técnica crescesse bastante. E, além disso, a experimentação da utilização da técnica. Nós temos disponível no Brasil hoje 2 robôs para executarmos a nossa técnica. O sistema SI e o sistema XI. O sistema SI será descontinuado dentro de 1 ano e meio. Desta forma, está chegando para substituí-lo o sistema X, que eu não vou entrar nos detalhes técnicos desse sistema. A grande diferença entre o sistema SI e o sistema XI, a depender do cirurgião, obviamente, é você conseguir ou não executar a técnica totalmente robótica, porque na excisão total do mesorreto, na grande maioria dos casos, a gente tem que fazer a ressecção do mesorreto e nós temos também que fazer o descolamento da flexura esplênica para que a gente tenha uma anastomose adequada. E quando nós utilizamos o sistema SI, existe uma probabilidade em 40% das vezes de você executar uma técnica híbrida, metade por laparoscopia e metade por cirurgia robótica, o que não acontece no sistema XI. Porém, do ponto de vista oncológico, não há diferença entre os resultados das 2 máquinas. A gente executa essa técnica hoje, e a grande diferença com a laparoscopia é que o cirurgião tem a possibilidade de controlar todas as ferramentas. Ele controla a tração, ele controla a câmera, ele controla a apresentação. Nós temos 4 braços, na qual a utilização do cirurgião no console vai permitir que ele tenha esse controle dos 4 braços. Além disso, nós temos uma imagem no console tridimensional, diferente da imagem que vocês estão vendo nesse vídeo. E essa imagem tridimensional, ela permite a nós, cirurgiões, a vermos melhor a relação destes planos anatômicos. E, obviamente, uma vez que nós estamos trabalhando em espaços milimétricos, porque muitas vezes essas fáscias e a fusão dessas fáscias, ela se dá em milímetros, principalmente na parede anterior, isso facilita muito o nosso trabalho. Vocês estão vendo aí uma pneumodissecção, o assistente está simplesmente fazendo a aspiração desse vapor da utilização da ferramenta do eletrocautério. Nós temos uma tesoura na mão direita do cirurgião e 2 pinças na mão esquerda, na qual o cirurgião alterna a utilização dessas ferramentas. E desta forma, a gente prossegue a nossa dissecção. Particularmente, nós desenvolvemos uma técnica um pouquinho diferente para a abordagem do mesorreto, diferente da laparoscopia, onde nós atacamos a parede anterior precocemente, e nós acreditamos que fazer isso precocemente na parede anterior é mais adequado, porque permite que nós estejamos, principalmente em pacientes de gênero masculino, executarmos a técnica mantendo em todos os aspectos uma boa execução destes planos embriológicos. Porque, apesar de uma boa visualização, muitas vezes, quando nós executamos essa técnica, nós temos um pouco de dificuldade, seja por laparoscopia ou por cirurgia aberta, de mantermos o plano.
E por isso, essa orientação, essa rotação ao redor do mesorreto, nós acreditamos que seja fundamental para que a gente tenha um plano de dissecção adequado, para que a gente tenha um plano de dissecção na qual a gente consiga executar esses movimentos com toda a precisão que o robô oferece. Por que precisão? Porque nós também podemos escalar os nossos movimentos. Eu posso fazer um movimento de 3 centímetros fora da cavidade abdominal com a minha pinça, na qual, lá dentro da cavidade, esse movimento vai representar 1 centímetro. A gente consegue escalar esses movimentos. Com isso, a gente tem menor tremor, maior precisão, e dessa forma a gente consegue executar a nossa técnica, mesmo num paciente irradiado como esse, onde a gente encontra um pouco mais de edema, e principalmente agora que nós estamos operando os pacientes submetidos a TNT, que aumentaram a nossa dificuldade cirúrgica, em alguns casos, principalmente nos pacientes mais magros, a execução dessa ferramenta e essa visualização permitem que a gente consiga seguir os planos de forma adequada. E isso é extremamente importante para que a gente tenha o espécime cirúrgico da forma mais completa possível, porque, afinal de contas, o que interessa para o cirurgião e no tratamento oncológico é um espécime com margem adequada, é um espécime executado de forma adequada, com número de linfonodos adequados, para que esse paciente, muitas vezes, nem acabe necessitando um tratamento complementar. Apesar do custo alto intraoperatório para a cirurgia robótica, uma vez executada essa cirurgia nesses pacientes difíceis, com margens adequadas, nós vamos, do ponto de vista final, diminuir o custo no tratamento oncológico geral. Uma cirurgia mal executada significa mais custos e significa também um grande prejuízo para a saúde do paciente. Então, a ferramenta robótica, ela realmente tem trazido esses pontos que são importantes. E como é que a gente tenta demonstrar isso? Não é? Nós queremos isso demonstrado na literatura, nós queremos isso demonstrado de forma científica. Bom, essa é a nossa própria curva de aprendizado, que eu executei com o nosso grupo lá em Barretos. Nós começamos a nossa dissecção e o nosso treinamento robótico no meio de 2014. Operamos 102 pacientes com câncer de reto, até um pouquinho antes da data da publicação. Nós tivemos uma taxa de complicação intraoperatória muito pequena, 4,9%, e a nossa taxa de conversão foi exatamente 1,9%, extremamente pequena, demonstrando quão efetivo seja na curva de aprendizado, ou seja, para cirurgiões experimentados, o quão efetivo é a utilização dessa ferramenta, o que é um pouquinho diferente do que a gente observa na laparoscopia, que é uma curva de aprendizado mais complexa, que a literatura começa a discutir um número cabalístico de casos que varia de 30, 50, até 100 casos para se executar bem uma cirurgia laparoscópica do câncer de reto, enquanto que cirurgia robótica é variável essa curva, talvez 20, 30 casos, por conta da facilitação e da proximidade da técnica com a cirurgia aberta. Os pontos mais importantes e que nós podemos ressaltar da cirurgia robótica são exatamente esses: curva de aprendizado e taxa de conversão. Se eu conseguir reduzir a taxa de conversão da laparoscopia para metade deste valor em cirurgia robótica, eu já tenho um ganho muito grande para esses pacientes. E nós tentamos demonstrar isso através desse trial prospectivo, randomizado, infelizmente, saindo de uma premissa inadequada, de uma taxa de conversão de laparoscopia de 25% para uma taxa de conversão de robótica de 12,5%. A realidade mostrou que cirurgiões treinados com mais de 90 casos por laparoscopia tinham uma taxa de conversão para tumor de reto extraperitoneal, que são os mais difíceis, de apenas 13%. E, obviamente, a taxa de conversão de cirurgia robótica foi 7,2%. Mas quando nós estratificamos esses pacientes, pelo N, infelizmente, não foi possível demonstrar
do ponto de vista significante, esta diferença. Então, o Roller Trial não conseguiu demonstrar para nós que a cirurgia robótica era superior à cirurgia laparoscópica, apesar dessa diferença em porcentagem para taxas de conversão. Quando a gente se depara de um doente como esse, e a gente executa a cirurgia robótica, essa é a imagem que a gente vê. Não parece que nós estamos executando uma cirurgia num paciente tão grande. A qualidade de visualização e a qualidade de dissecção do espécime, ela é muito superior àquilo que a gente tem na cirurgia aberta e na cirurgia laparoscópica. E talvez estes sejam os pacientes na qual nós devemos utilizar os nossos recursos para a execução deste procedimento. Uma vez que a cirurgia robótica, ela é mais cara, ela tem um valor obviamente, aquisição do equipamento, depreciação do equipamento, manutenção anual, custo intraoperatório, porque, afinal de contas, ainda mais agora, com a desvalorização cambial, onde todos esses materiais são cotados em dólar, e esse custo, obviamente, é um custo aumentado, quando nós utilizamos esses recursos de forma adequada, nós conseguimos otimizar o uso da ferramenta e diminuir os custos, porque, afinal de contas, executar uma cirurgia de um paciente deste tipo, no terço inferior do reto, pós-radioterapia, às vezes é difícil até para a cirurgia robótica. E executarmos um paciente com uma ressecção inadequada vai criar uma necessidade de tratamentos complementares que muitas vezes não serão efetivos, muito grande. Então, é muito importante nós entendermos e otimizarmos a forma da utilização dos nossos recursos e observarmos quando a cirurgia robótica oferece vantagens em relação àquilo que nós temos hoje. E no tratamento do câncer de reto, parece que, apesar de nós não termos estudos prospectivos e randomizados demonstrando essa forma efetiva desta diferença, porque, obviamente, quando um cirurgião senta num console, é a mesma história de executar a excisão total do mesorreto e a técnica antiga. Quando nós sentamos no console, temos uma visualização e uma facilidade para executarmos a nossa dissecção desta forma, nós não queremos voltar para trás. Nós não queremos executar essa cirurgia de forma aberta, na qual nós sabemos que vamos executá-la cegas. Vamos colocar uma tesoura de maio lá embaixo na pelve, vamos sentir o plano entre os nossos dedos e muito difícil nós termos a visualização. O cirurgião, muitas vezes, consegue enxergar um pouco. Nenhum dos seus auxiliares consegue enxergar o que o cirurgião está executando. Quando nós temos a utilização de uma câmera de vídeo, magnificação, uma luz apropriada, nós conseguimos executar isso realmente com uma forma muito diferenciada. E a gente consegue observar isso muito bem quando a gente fala de pacientes mais difíceis de serem executados. Cirurgia na qual nós fazemos ressecções interesfinctéricas. São aquelas cirurgias na qual nós conseguimos preservar esfíncter. E estas cirurgias, em comparação com laparoscopia, nós temos, obviamente, uma taxa de conversão muito menor nos pacientes masculinos, 3 vezes menor em comparação com a laparoscopia, 10 vezes menores quando a gente estratifica para tumores de reto inferior e 8 vezes menor quando nós estratificamos para pacientes obesos. E quando nós vamos às meta-análises, a gente chega na resposta que aparece muitas vezes quando a gente tenta comparar esses acessos diferentes. Porque a técnica cirúrgica a ser executada, se a cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, ou transanal, é exatamente a mesma. O que vai mudar é o acesso. E este acesso é que vai permitir que você tenha uma técnica mais adequada ou menos adequada. E, obviamente,
nós vamos ter no mercado brasileiro, e já está chegando, novas plataformas robóticas que devem minimizar este custo. Do ponto de vista global, eu posso dizer aos senhores que grandes cirurgiões laparoscopistas, inclusive aqui no meio dessa fotografia, Eric Roulier, que foi o cara que descreveu a técnica dos 6 passos para a excisão total do mesorreto por laparoscopia, abandonaram totalmente a cirurgia laparoscópica. Hoje, nos grandes serviços, todos esses pacientes com tumores de reto inferior, ou seja, extraperitoneais, em pacientes, sejam masculinos ou femininos, com obesidade acima de 30, no índice de massa corpórea, submetidos à radioterapia prévia, são submetidos à ressecção robótica dos seus tumores de reto. Por todas essas razões que eu coloquei aos senhores: menor taxa de conversão, melhor qualidade do espécime cirúrgico, e desta forma, um tratamento oncológico mais adequado. Mais importante do que isso, ontem eu fiquei extremamente surpreso, porque estou participando também de um curso na França, do IRCAD, no qual os senhores sabem que nós temos aqui no Brasil 2 subsidiárias, um deles junto do Américas Medical City, no Rio de Janeiro. E durante esse curso, um homem que idealizou a cirurgia do câncer do reto, Bill Hilde, ele fez uma apresentação que ontem me chocou. Eu nunca esperava ver a apresentação do Bill Hilde desta forma. O que ele apresentou ontem? Ele apresentou que excisão do mesorreto por via robótica, seja ela para amputação abdominoperineal, ressecção intersfincteriana ou ressecção anterior, todas elas executadas por cirurgia robótica, têm uma melhor qualidade de preservação dos nervos. Ou seja, anatomicamente, e é exatamente isso que nós queremos executar, uma cirurgia executada de forma anatômica e adequada, se a gente consegue preservar melhores os nervos, significa que a gente consegue visualizar melhor esses planos. E, mais do que isso, definindo esses planos de forma mais adequada, nós temos resultados melhores. Ao longo da sua vida, Bill Hilde tem tentado buscar a forma mais adequada e a forma mais democrática a oferecer cirurgiões, mesmo com um volume menor, uma possibilidade de executar o mesorreto de forma perfeita. E a cirurgia robótica, ela oferece exatamente isso. Ela oferece uma democratização da técnica cirúrgica. Ela oferece recursos que, uma vez treinados os cirurgiões, mesmo estando em locais remotos ou distantes, seja até por um suporte de telemedicina ou teleconferência, que as novas plataformas robóticas vão trazer, vai permitir uma democratização, uma consultoria durante o ato cirúrgico, e desta forma nós vamos ter espécimes melhores. Porque, afinal de contas, o que interessa para nós cirurgiões é exatamente isso. O que interessa para nós cirurgiões é democratizarmos a técnica, executarmos a técnica com segurança e oferecermos para os nossos pacientes o melhor tratamento possível, adequando custo e benefício. Então, para mim, no meu entender, a fórmula da utilização da cirurgia robótica é provavelmente para 30% ou 40% dos tumores de reto inferior e médio. Porque pacientes com índice de massa corpórea menor do que 30, nós conseguimos executar a técnica por laparoscopia de forma adequada. Mas nesses pacientes com radioterapia, índice de massa corpórea acima de 30 e tumores de reto médio inferior,
onde nós sabemos que a probabilidade da execução do mesorreto de forma adequada é menos de 80%, aí sim nós devemos lançar mão dessa ferramenta de alto custo, independente do acesso do paciente ao sistema de saúde, para promover uma boa prática cirúrgica e oferecer de forma adequada um tratamento cirúrgico democrático e equalizado. Nós acreditamos que, em um espaço muito curto de tempo, nós vamos ter outros players no mercado. Desta forma, este custo da plataforma deverá estar um pouco mais acessível e mais cirurgiões estão sendo treinados. No Brasil, a Associação Médica Brasileira, junto com sociedades médicas, criaram regras para o treinamento adequado dos cirurgiões. Esse é um grande avanço que vai imprimir qualidade no treinamento e, desta forma, refletir esta qualidade na prática médica. E eu gostaria de agradecer a gentileza do convite, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, dividindo estas ideias. Muito obrigado. Armando, obrigada a você, como sempre, uma palestra com muito conhecimento, trazendo muita novidade, muito clara, né? Muito obrigada, Armando. Agora a gente chama os nossos dois painelistas para iniciarem a discussão sobre o tema, né? Dr. Rodrigo Otávio Araújo, que é cirurgião oncológico do INCA e do Hospital Procardíaco, e o Dr. Armando Porto Carreiro, que é chefe da cirurgia geral do Americas Medical City. Obrigada, Rodrigo e Armando, por estarem aqui com a gente hoje, compondo esse painel. Obrigado. Como é que a gente faz? Quem começa? Bom, perfeito. Queria que vocês iniciassem com as considerações sobre essa apresentação feita pelo Armando Melani, né? E como vocês veem as indicações de cirurgia robótica atuais e os desafios para oferecer isso para os nossos pacientes. Bom, bom dia, obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Apesar do Rodrigo ter cabelo branco, eu não tenho, eu sou mais velho do que ele, então eu vou começar aqui. Obrigado de novo pelo convite. Armando, é sempre um prazer, ainda mais é uma satisfação que faz a gente acordar cedo num sábado pela manhã bonito desse, para ouvir você apresentar isso não é uma apresentação, isso é uma conferência magna a respeito da robótica no câncer de reto, né? Como você pontuou muito bem, tem certas coisas que vêm para ficar e não tem mais como voltar atrás, né? A visão tridimensional que a robótica te dá, a melhor ergonomia, que com certeza vai aumentar o tempo de vida útil desse cirurgião. A gente sabe que algumas cirurgias laparoscópicas, no espaço confinado como a pelve, o cirurgião às vezes tem que fazer quase malabarismos, né, para conseguir atingir o objetivo e manter o padrão oncológico da cirurgia. E a robótica ela te dá uma facilidade muito grande de você trabalhar, de você navegar nesse espaço confinado, aumentando a vida útil do cirurgião, diminuindo o tremor dele, instrumentos articulados, diferente dos instrumentos que a gente usa normalmente na laparoscopia, te conferem uma qualidade muito maior de dissecção e de ressecção, né? E você usou uma palavra que eu tinha colocado aqui para comentar também, que eu achei muito interessante, que é da democratização da cirurgia. Quer dizer, ninguém quer ter o conhecimento só para você. A gente quer ter o conhecimento para o conhecimento ser difundido. O conhecimento só vale quando ele é difundido. E a cirurgia robótica, junto com novas plataformas, novas tecnologias, realidade aumentada e tudo, com certeza vão facilitar a democratização e a difusão desse método de tratamento dos cânceres de reto, especialmente os cânceres de reto extraperitoneais. Minhas considerações iniciais são essas e vou ouvir o Rodrigo agora.
Gente, bom dia, agradeço aqui a participação, né? Foi brilhante a apresentação, como sempre, né? Cada vez que eu assisto o Armando, a gente está sempre aprendendo mais um pouco, porque está sempre alguns passos à nossa frente, a gente tenta seguir, né, e incorporando esses conhecimentos, né, que muitas vezes vem do IRCAD, vem de unidades internacionais, e em relação à cirurgia robótica, realmente, o que a gente percebe é que hoje em dia, né, a indicação da cirurgia robótica para o paciente reto ela já está mais do que estabelecida, a dificuldade apenas é o acesso, realmente, né, a gente ainda não tem isso muito democratizado, principalmente aqui no nosso país, né? A laparoscopia sofreu o mesmo problema, né? O que a gente entende é que a robótica ela tem uma facilidade de que você adquira uma experiência talvez mais rápido do que a robótica, né? Existe aquela controvérsia de que hoje em dia o cirurgião ele não precisa obrigatoriamente passar pela laparoscopia ou ser um hábil cirurgião laparoscópico para fazer uma cirurgia robótica, né? Eu acho que algumas perguntas ainda ficam, né? Uma delas é se realmente a cirurgia transanal ela está condenada ou se ela ainda tem o seu papel, né? Na minha opinião, aquela cirurgia que era feita totalmente por via transanal. Eu nunca vi assim, muito sentido, mas eu acho que ainda é uma ferramenta que a gente pode usar naqueles tumores que são muito baixos, próximos ali à pectine, que você precisa ali fazer algum tipo de acesso transanal para garantir a margem e fazer uma anastomose segura. Então, eu acho importante que hoje em dia o cirurgião que trata reto, ele tenha além da robótica, alguma gama de técnicas que ele possa planejar. Primeiro, baseado nos exames de imagem, no grupo multidisciplinar, uma avaliação de uma estratégia, às vezes combinar até uma técnica robótica com acesso transanal ou até com acesso pronado, quando você tem um tumor, por exemplo, T4, cometendo um complexo esfincteriano, na região do cóccix, etc. Eu tenho um viés de trabalhar com tumores avançados, né, pacientes muitas vezes T4 ou com margem circunferencial comprometida. Tem um protocolo de pesquisa, como a gente tem um protocolo de TNT lá no Instituto, e que os critérios de inclusão geralmente são esses, são os tumores T4 ou com margem radial comprometida, ou com invasão venosa extramural. Então, muitas vezes a gente já sabe antes do início que vai precisar lançar mão de algum acessório além da robótica, como acesso transanal ou como o acesso pronado, para garantir que essa cirurgia seja curativa e que as margens sejam adequadas. E aquela questão da conversão, né, hoje, quando você combina todas essas técnicas, realmente a chance de conversão ela se torna muito baixa. Converter um paciente por uma dificuldade técnica, hoje em dia é exceção e é muito ruim. Você acaba se arrependendo porque você vê que aberta é ainda mais difícil do que quando você estava trabalhando pela robótica, né? Então, acaba sendo realmente casos que, na verdade, eu não me recordo da última vez que aconteceu comigo. Então, o que eu ficaria de mensagem é isso, a técnica evoluindo, melhorar o acesso, agora plataformas, agora tecnologia 5G, né, diminuindo o tempo de latência, a gente vai poder até fazer mais intervenções com remoto ou auxílio remoto de alguém que tenha maior expertise, né, até para melhorar a curva de aprendizado e poder fornecer um feedback para as pessoas que estão começando, as que ainda estão numa fase de desenvolvimento. Então, o futuro é muito promissor e a gente acompanha a evolução na história que acontece de uma forma dinâmica. Tá? Então, eu queria comentar. E uma pergunta para o Armando, se ele ainda indica a cirurgia transanal em alguma situação ou se ele aguarda essa moratória. Olá, Rodrigo. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Não, acho que você colocou muito bem. Existem alguns casos, tumores sim, que
estão localizados próximos da linha pictínea, a gente vai fazer uma ressecção intercinteriana, a gente tem que fazer abordagem perineal, não tem como nós fazermos uma abordagem totalmente superior, não é? Então, nesses casos, a gente faz a dissecção, mas somente daquela parte distal do reto ou do esfíncter. E, eventualmente, a gente até doca o robô, eu já demonstrei isso em alguns filmes, e apresentamos isso num congresso há uns 4 anos atrás, onde a gente doca o robô para facilitar a parte perineal, não é? E vocês viram também que naquele acesso combinado, a gente tem algumas publicações utilizando o robô por via transanal. Eu acho que não está totalmente condenada. Se você tiver experiência, eu acho que é possível você executar. Acho que as questões das recidivas locais estavam provavelmente relacionadas a uma bolsa mal executada e também a utilização de um device que mantém uma insuflação contínua. E talvez estes fossem os pontos relacionados àquela recidiva que a gente viu na Noruega. Armando, posso fazer uma pergunta? Claro. Não, em relação, a gente pensa muito na difusão da técnica e a gente sabe por quê. Diminui a recidiva local, diminui a recidiva à distância, melhor preservação da função sexual, da função urinária, então tem que difundir a técnica. Você acha que na difusão da técnica no treinamento existe espaço e qual a importância de ser 2 consoles, né, no treinamento desse médico que está aprendendo a executar essa técnica? Qual você acha que a importância disso? Bom, eu posso responder isso muito fácil, porque quando a gente começou em Barretos a gente tem um robô com 2 consoles, e realmente isso facilita muito, muito, porque tanto o proctor como os cirurgiões que estão em treinamento, eles têm a mesma visualização, e o duplo console permite que o proctor dê ou retire as pinças de quem está treinando. Então, você consegue escalonar os passos técnicos. Você sabe muito bem que aprendizado em cirurgia está relacionado em etapas. Algumas etapas a gente deixa o indivíduo fazer, outras etapas você faz, e a partir do momento que ele vai tendo habilidade, ele vai tendo a oportunidade de completar todas as etapas e fazer a cirurgia de forma completa. Então, em locais onde se prestam para a educação, o duplo console é extremamente importante, principalmente num programa de residência médica. Eu acredito que o INCA também tem um robô duplo console. Sim, nós temos e ajuda bastante, até para, às vezes, cirurgia longa, às vezes 2 cirurgiões podem ter a possibilidade de acompanhar os tempos, né, e o uso de um braço adicional, agora na nova plataforma do XI, né, você ainda pode utilizar um braço adicional simultâneo, isso é muito bom. E Armando, mais uma pergunta, pode? Claro. Em relação à ressecção do linfonodo lateral, né, você acha que como a robótica vai te ajudar nisso aí? Bom, da mesma forma que a decisão do mesorreto, né, a gente tem uma magnificação. Nós já fizemos alguns casos de dissecção lateral com via robótica, por laparoscopia, até de cirurgia aberta. É muito interessante, por exemplo, hoje a gente fala muito no aspecto funcional. Os japoneses antigamente faziam essa ressecção ligando todos os vasos e ressecando tudo em monobloco. Deixavam lá só a ilíaca interna, artéria e veia, e o resto eles limpavam tudo, umbilical obliterada, vesical superior. O Tsuyoshi recentemente apresentou isso, e depois eles acabaram mudando um pouquinho, começaram a ficar um pouco mais conservadores. Isso é importante. A cirurgia robótica permite que você disseque ao redor desses vasos com tanta precisão, com tanta qualidade, que realmente facilita essa dissecção lateral. Eu acredito que o Rodrigo talvez tenha uma opinião similar, porque ele também tem utilizado a ferramenta quase de forma rotineira, não é, Rodrigo? Sim, a gente utiliza o robô sempre que disponível, né? Nem sempre está disponível, ainda utiliza a laparoscopia, a gente ainda treina os residentes em laparoscopia, né? Em robótica ainda a gente não está fazendo treinamento, acho que é uma proposta que a gente tem para tentar viabilizar, que é justamente democratizar.
né? Eu não considero que a laparoscopia ela esteja ainda condenada, ainda porque a gente não tem a possibilidade de ter robô em todos os centros, né? Eu acho que a laparoscopia ela já oferece vantagens em relação à cirurgia aberta, isso a gente viu, né, nos últimos anos. A questão é realmente a curva de aprendizado, né? Que a gente vê uma curva de aprendizado grande e a gente entende que talvez nem todo o cirurgião que trabalha correto consiga ter essa curva em tempo hábil. Então, você ter sempre pessoas desenvolvendo, estando na curva, acaba que você vai ter pacientes que vão estar sendo subtratados durante a formação da curva de aprendizado. Acho que a robótica pode minimizar, né? Às vezes a gente ainda usa as vias combinadas, né, de robô e laparoscopia, às vezes um ângulo esplênico mais difícil, às vezes a laparoscopia a gente usa em algumas situações, até para abreviar o tempo cirúrgico, porque costuma ser um pouco mais rápido você fazer pela videolaparoscopia, mas acho que a tendência é com as novas tecnologias, quando chegarem as novas plataformas que eu imagino que vão reduzir o custo e vão oferecer mais opções, a laparoscopia vai diminuir no seu espaço e a robótica vai passar a ser predominante, disso eu não tenho dúvida. Pessoal, temos 2 perguntas clínicas. O Melanie falou sobre, enfim, entendi alguma dificuldade maior agora, nesse momento em que a gente está usando cada vez mais a neoadjuvância total para o tratamento desses tumores, né? Ele colocou durante a apresentação uma diferença ali na capacidade, né? Enfim, na abordagem do tumor. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? E o impacto que a cirurgia robótica pode ter aí nessa potencial dificuldade, né? E que principalmente Melanie e Rodrigo, que trabalham com formação, né, de médicos, né, falassem um pouquinho como que é esse tempo e essa curva de aprendizado de um cirurgião para se tornar habilitado em cirurgia robótica. Bom, então, em relação à dificuldade cirúrgica, né, eu acho que o robô realmente, na prova, ele facilita muito. Os estudos com o TNT, por exemplo, eles relataram um sangramento um pouco maior e uma taxa de excisão mesorretal perfeita um pouco menor, mas o que não impactou no resultado, né? Na minha prática, eu não tive a percepção de com TNT você ter uma maior dificuldade, né? Pelo contrário, como eu vi boas respostas, então eu acho que as cirurgias correram muito bem pela via robótica. Não sei se o Armando teve uma impressão diferente com os casos que ele pegou, né? Hoje em dia a gente já usa o short course, mais do que até o long course, que era o tradicional que a gente fazia antes, né? Mas eu pessoalmente não vi dificuldade maior. Em relação à formação, eu acho que é muito importante você ter um treinamento virtual bem estabelecido e que o cirurgião ele conheça a cirurgia que ele vai fazer, né? Então, a pessoa precisa ter uma formação cirúrgica, um conhecimento anatômico, né? Uma vez ele tendo isso, o robô ele só vai facilitar o que ele já sabe. Mas a formação cirúrgica ela tem que ser completa. Acho que um cirurgião ser só robótico, a gente ainda não pode imaginar que alguém vai conseguir fazer todas essas etapas da cirurgia, começando pelo robô. Eu não sei se o Armando pensa de uma outra maneira, se no futuro a gente pode começar a treinar direto no robô um residente, um cirurgião que tá começando essa trajetória. Qual a sua opinião, Armando, em relação a essa questão? Começa já pelo robô ou ele vai ter que passar pela aberta, vídeo e depois ir para a robótica? Bom, em relação ao treinamento, eu acho que o robô é um acesso minimamente invasivo. Você precisa de
conhecimentos robóticos, você precisa de conhecimentos laparoscópicos para executar a cirurgia robótica. Isso é importante. Você não precisa ser um exímio laparoscopista para executar a cirurgia robótica. Acho que essa é uma diferença. As sociedades brasileiras e a Associação Médica Brasileira estabeleceram, de acordo com especialidades médicas, uma curva de aprendizado e uma forma de treinamento em cirurgia robótica que hoje está ficando cada vez mais padronizada. Até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica também tem as suas regras. Trata-se de um curso online, você aprender a manusear o robô e ter uma tutoração de proctors adequados por um período mínimo de cirurgias que a cada sociedade estabeleceu-se uma regra. Então, isso é uma forma segura de nós disseminarmos a utilização da cirurgia robótica. E, por um outro lado, também, uma questão importante é que eu no robô não tenho visto tanta diferença, mas em pacientes muito magros, submetidos a TNT, que vão à laparoscopia, a minha impressão é exatamente essa do trabalho, que a gente não consegue ter um mesorreto totalmente adequado. A gente tem não uma fibrose, mas, na verdade, o mesorreto ele praticamente desaparece. Às vezes a gente tem um mesorreto de 2, 3 milímetros, onde a gente esperaria uma gordura mesorretal um pouco maior, principalmente na parede posterior. E eu tenho conversado isso com colegas que trabalham em institutos oncológicos, tanto no Brasil como fora, e a impressão é a mesma. Nos pacientes obesos parece que não é tão complicado, mas nos doentes mais magros, que eram os pacientes mais fáceis para serem executados do ponto de vista cirúrgico, a gente tem tido uma dificuldade de encontro do plano adequado e muitas vezes você acaba na laparoscopia ressecando mais do que você deve. Na cirurgia robótica, pela magnificação e uma série de coisas que a gente já colocou, aparentemente não tem tanta diferença. Bom, obrigada, Melanie, pela apresentação ótima, obrigada aos painelistas Rodrigo Otávio, Armando Porto, pela discussão que vocês proporcionaram, tá? E aqui a gente termina esse primeiro momento da nossa manhã de tumores gastrointestinais. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Nada, eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. Bom dia ficar com vocês. Bom dia. Tamo junto até meio-dia.